Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar sequência aí na nossa aula 2 de matemática. Abram aí na apostila, aula 2 de matemática comercial, tá? Então, nós vamos começar aí com múltiplos e divisores de um número. Então, o que são múltiplos e o que são divisores de um número? Por exemplo, aí no segundo exemplo aí do divisor, ó, 5, ele é divisor de 10. Por quê? Porque 10 é dividido por 5 dá 2 exato, não tem resto. Então, quando nós dizemos que um é múltiplo e o outro é divisor, quando a divisão desses números dá exata. Então, ó, se 5 é divisor de 10, então 10 é múltiplo de 5, tá? Então, vamos lá, na sequência, números primos. O que são números primos? São números que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Eu coloquei uma tabelinha aí, números primos entre 1 e 100. Aqui tem o número até 100. E não são só os números primos que tá aí. Depois eu gostaria que vocês pintassem aí com lápis de cor ou circulassem com lápis todos os números primos, que é aquele que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Uma dica, o 2 é o único número par que é primo, tá? Então depois vocês façam aí. Fatoração. O que é fatorar um número? Fatorar um número é decompor este número em fatores primos, tá? Então, vamos aí, eu dei um exemplo aí, fatoração do número 60. Eu vou explicar aqui na lousa como fatorar o número 60. Me acompanhe, olha, eu coloco aqui o número 60. Aí eu vou decompor ele em fatores primos. O que eu faço? Qual é o primeiro número primo? Eu vou na sequência. O primeiro número primo não é o 2? 60 é divisível por 2? Para eu saber se ele é divisível por 2 ou não, eu tenho que ver se ele termina em número par. 0 é par, então 60 é divisível por 2. Então eu coloco 2 aqui. E 60 dividido por 2 não é 30? Eu coloco 30 aqui. 30 ainda dá para dividir por 2? Que é um número primo? Ainda dá, porque 30 termina com 0 e é par. Então, ele dá para dividir por 2 ainda. Então, eu coloco 2 aqui. 30 dividido por 2 é 15. 15 é divisível por 2? Não, porque 15 já é um número ímpar. Então, ele não divide mais o 2. Qual que é o meu próximo número primo? O 3. 15 é divisível por 3? Ele tem na tabuada do 3. 15 dividido por 3 dá... Põe o 3 aqui, 15 dividido por 3 dá 5. 5 ainda dá para dividir por 3? Não mais. Agora, qual é o próximo número primo? O número 5. Então, ele dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, isso significa o quê, pessoal? Que o 60, eu decompus o 60 em fatores primos. Então, ó, 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá? Aqui também eu poderia colocar assim, ó. 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tá? Isso é uma fatoração. Tá? É uma decomposição em fatores primos, tá? Em números primos. Tudo bem? Então, vamos aí na sequência. Aí eu venho aí com o máximo divisor comum, MDC. O que é o MDC, gente? O máximo divisor comum corresponde ao maior número divisível entre 2 ou mais números. Tá? Então, aqui eu coloquei, vamos calcular um exemplo, o MDC entre 36 e 84. Por que eu vou ensinar isso agora? Porque depois eu vou passar uns probleminhas para vocês resolverem, onde vocês resolvem com o cálculo do MDC. São probleminhas do cotidiano, tá? Do nosso dia a dia. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aí, calculando o MDC de 36 e 84. Aí, o que eu fiz aí? Acompanhem aí na apostila, tá, gente? Eu decompus o 36 em fatores primos, ó. 36 dá para dividir por 2. Quanto que dá 36 dividido por 2? 18. 18 ainda dá por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não dá mais para dividir por 2, então eu divido por 3, porque por 3 dá. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Eu fatorei
o número 36. Depois eu vou lá no exemplo do fatorar o número 84. 84 dá por 2? Dá, porque é um número par. 4 termina em 4, 4 é um número par. 84 dividido por 2 dá 42. 42 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque é um número par. 42 dividido por 2 dá 21. 21 ainda dá para dividir por 2? Não mais, 21 não é um número par, então ele não é divisível por 2. Qual que é o nosso próximo número primo? O 3. 21 dá para dividir por 3? Dá, porque o 21 está na tabuada do 3. 21 por 3 dá 7. 7 dá para dividir por 3 ainda? Não dá. 7 é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, 7 por 7. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou até passar aqui na lousa agora, para eu achar o meu MDC, eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu vou apagar aqui. Para eu calcular o meu MDC entre 36 e 84, o que eu faço? Eu decompus ele em fatores primos. Então, eu vou lá e ponho assim, ó, 36 é igual, 84 é igual. 36, quais são os fatores primos do 36? É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E 84? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Para eu achar o meu MDC, eu preciso saber o que é comum entre eles. O mesmo número primo que tem na decomposição de um, tem que ter no outro. Isso eu vou perceber agora, olha. Esse 2, ele é divisível nos dois. Ele é um número primo que decompôs os dois números. Esse 2 também. Ele é comum entre os dois números. Esse 3 também. Agora, esse 3 não entra nem o 7, porque não tem os dois números. Agora, para eu saber o cálculo do meu MDC, é o seguinte. MDC entre 36 e 84 é igual a quanto? 2, eu pego uma vez só, multiplico 2 vezes 2 e vezes 3. Vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o máximo divisor comum entre 36 e 84. É assim que calculo o MDC. Certo, pessoal? Seguindo aí na apostila, virando aí a página, nós temos também o cálculo pela decomposição simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. No primeiro exemplo, eu fatorei separadamente o 36, depois o 84. No segundo exemplo, está demonstrando uma outra forma de se calcular o MDC, que é fatorando simultaneamente. Só que ele colocou outro exemplo, né? A apostila aqui. Ele quer que você calcule o MDC entre 18 e 60. Então, vamos lá. Como que a gente faz aí? Eu tenho que ver o seguinte. Eu vou até fazer na lousa junto com vocês, para vocês acompanharem melhor. Vamos lá. Vou apagar esse. Olha. Então, é o MDC de 18 e 60. Ó, 18 e 60. É dessa maneira que eu coloco lá. 18,60. Eu vou olhar primeiro o número primo, qual que é? Não é o número 2? Dá para dividir por 2 o 18? Dá, porque é um número par. E o 60 também, porque é um número par. Professor, e se fosse só um desse para dividir por 2, o outro não? Eu vou fazer a divisão desse número. Então, ó, eu vou colocar 2 aqui. 18 dividido por 2 dá 9,30. 60 dividido por 2 dá 30. Ainda dá para dividir por 2? O 9 não dá mais, mas o 30 dá. Se o 30 dá, eu continuo dividindo por 2. 2 aqui. Abaixo 9, vou copiar ele normalmente. Vou dividir 30 por 2, dá 15. Agora, gente, não dá mais para dividir por 2, porque nem o 9 nem o 15 é divisível por 2, tá? Mas agora dá... Qual que é o meu próximo número primo? O 3. Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Vamos lá, então? 9 dividido por 3 dá 3, vírgula. 15 dá para dividir por 3? Dá, que dá 5. Ainda dá para dividir por 3? Ainda dá. O 3 dá, o 5 não. Então, o 5 eu copio aqui. O 3 eu vou dividir por 3, que dá 1.
O 5 ele é um número primo, então só dá por ele mesmo, certo? Mas para eu achar o MDC, eu tenho que ver os números primos que foi divisível pelos dois números. O que não foi divisível pelos dois números que eu tive que copiar embaixo, ele não entra na minha multiplicação para achar o número, o meu MDC. Então vamos ver? Então vamos lá. O 2 dividiu os dois, então ele entra. Esse 2 aqui, ele não dividiu os dois números, ele só dividiu 30, o 9 não, então ele não entra. Esse 2 aqui não entra. Esse 3, ele dividiu os dois números, não dividiu? Ele dividiu o 9 e dividiu o 15, então ele entra como comum entre os dois números. Esse daqui não entra porque ele só dividiu o 3 e o 5 não. E esse daqui, opa, desculpa, eu circulei. Esse daqui não entra e esse 5 também não entra, esses dois não entram. Então, isso significa o quê? Que o meu MDC entre 18 e 60, o meu máximo divisor comum entre 18 e 60, qual é? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, 6 é o meu máximo divisor comum entre 18 e 60, tá? Bom, agora, gente, vem os exercícios. Eu tô com a apostila aqui acompanhando junto com vocês, tá? Nos exercícios, o primeiro é para calcular o MDC. Vocês vão calcular como preferirem, ou simultaneamente, que é igual ao segundo exemplo, ou fatorando separadamente, vendo o que é comum entre eles, como vocês quiserem, tá? Eu quero, lembrando, todos os exercícios devem estar resolvidos na apostila. Eu não quero o resultado, porque depois eu vou recolher as apostilas e eu quero ver quem fez, a maneira que fez, qual foi a dúvida, tá? Então, eu quero que faça na apostila. Aí, o segundo exercício já é um probleminha. O segundo exercício é um probleminha, tá? A e B, que vocês vão resolver calculando o MDC, tá? E o terceiro também é um probleminha que vocês vão usar calculando o MDC entre 90, 108 e 144, tá? Então, vamos tentar resolver. Já já eu volto pra gente ir falando. Nós vamos interagindo aqui no grupo e vamos nos comunicando para tentar resolver da melhor maneira possível. Combinado?